Shalom mais uma vez, Boker Tov, bom dia a todos aqueles que estão acompanhando esta mensagem. Meu nome é Moré Fábio Pires, hoje dia 30/12/2020. Agradecemos a presença daqueles que estão acompanhando essa mensagem no podcast da mensagem número 87. Então, o nosso tema de hoje é: por menor que seja o seu tempo, estude. E temos desenvolvido um trabalho nessa semana, como na semana passada, um trabalho de alerta. Você pode acompanhar os trabalhos da semana passada aqui no canal Fábio Pires. Tivemos também uma live na segunda-feira, uma live especial do dia 28/12. Procure lá na nossa lista de vídeos. Para você que está entrando hoje, está conhecendo o nosso trabalho hoje, caso você venha a ouvir esta gravação, nós estamos desde o dia 13/7, então seria bom que você pudesse ouvir a mensagem de abertura desde o dia 13/7, para que você possa saber do que nós estamos tratando. Esta é uma página, ou este é um canal de cunho judaico messiânico, e professamos aqui a fé no Elohim de Israel e das nações, o mesmo Elohim de Avraham, Isaac e Yaakov, e temos o testemunho de Yeshua HaMashiach, porque sabemos que ele verdadeiramente é o Mashiach prometido. Em breve voltará e trará a redenção a este mundo tão decaído. Você pode nos encontrar nas redes sociais, lá no Instagram, por exemplo. Nós temos um trabalho também de disseminação da palavra do Eterno, em @fabio73book, ou @CEET-DER-ZAHAV, que é o nosso centro de estudos, a página @relacionamentos da Torá, e a nova página refeita, @lições de vida, CEET-DZ. Então, o centro de estudos DER-ZAHAV. Deixamos algumas mensagens pontuais que são, ao nosso ver, lições de vidas a serem copiadas. Você também pode estar na livraria Kedushá junto conosco, em @livraria Kedushá, somente no Instagram. E nós temos também uma promoção até o dia 5 de janeiro. Nós estamos com frete grátis na nossa livraria. Então você vai entrar lá, você pode também se anexar ao nosso grupo de WhatsApp. E nós estamos também no Twitter, em @fabio73b, com mensagens diárias de reflexão. Se você deseja também enviar um e-mail para nós, para conversar um pouquinho conosco, para deixar dúvidas, fiquem à vontade. O que eu for obtendo de tempo para poder responder aos irmãos, não respondo automaticamente. Eu sei que eu posso contar com a colaboração de todos vocês. Nós estamos lá em fabio73b@gmail.com. Agradecemos aos irmãos que estão participando conosco. Muito obrigado àqueles que têm acompanhado esse trabalho já há um certo tempo. Espero que o meu som esteja audível para vocês. Os irmãos que também estiveram conosco na segunda-feira na nossa live especial. E as nossas lives ficam gravadas, então os irmãos podem acompanhar. Os nossos podcasts também ficam gravados, graças ao Eterno, por enquanto, né? E sabendo que nós temos mais um dia, mais um momento para render louvores ao Eterno pela sua bondade, pelo seu carinho, pelo seu grande amor que ele tem demonstrado por nós. Mensagem número 87 do dia 30/12 é: por menor que seja o seu tempo, estude. Então nós já vamos começar com algumas perguntas. O quanto você tem... Quando eu falo você, irmãos, eu quase sempre digo, somos nós, tá? Isso chama-se usar o pronome no impessoal. O quanto nós temos estudado a palavra do Eterno. O quanto ela tem sido importante para as nossas vidas.
quanto nós estamos dando a devida importância à palavra do Eterno, para que ela possa atingir os nossos corações, para que ela possa causar essa modificação que nós tanto desejamos, de acordo com o que nós cremos, de acordo com a Teshuvá. Na segunda-feira, se os irmãos acompanhar, nós falamos muito sobre Teshuvá, preparação espiritual para os tempos do fim. Temos nessa tecla várias vezes, temos feito isso. E eu tenho certeza que, aos poucos, aqueles que estão em Teshuvá estão se adaptando à palavra do Eterno, estão se refazendo dos vícios, daquilo que não é agradável a Ele, estão se refazendo dos maus costumes, dos maus hábitos, porque o tempo urge, o tempo clama, o tempo está passando rápido, e o Eterno requer de nós uma mudança sensível de modo de vida. Nós vamos fazer a leitura de um texto que está também na rede social Facebook, do qual eu não participo mais. Nós fizemos também ontem, né, essa leitura, e também convidamos aqueles que quisessem estar conosco, acompanhando as nossas leituras. Isso, já temos textos lá, pelo menos nos últimos 3 anos, textos que a gente faz reflexões de 5 a 7 anos, mais ou menos. Agora, os últimos textos, nós também convidamos os irmãos a acessarem, para que possam fazer uma leitura das nossas reflexões, e que você pode também trazer para a sua vida, porque nós estamos também estamos misturando, né, evidenciando, claro, sempre as escrituras, ou temas da Brit Hadashah, de acordo com as reflexões que nós fazemos. Então nós estamos deixando aqui lá o nosso endereço, caso você queira também acompanhar e fazer a leitura dos nossos textos. Não são textos muito longos, alguns são, mas não importa. O que importa, e hoje nós estamos falando sobre estudos. Hoje nós temos um acesso total à internet, acesso total à informação, esse sistema que em breve nós não sabemos se vai continuar. Ele foi criado já no fim dos anos 60, ele pertencia a uma organização espacial muito conhecida. Isso foi passado lá nos Estados Unidos, com uso interno, mas já nos anos 70, por exemplo, a França, final dos anos 70, a França já tinha o chamado Minitel. Quem tinha computador em casa, alguns franceses tinham, e eles podiam se comunicar através de mensagens no Minitel. Quase ninguém sabe disso, interessante, né? E como se fosse uma mensagem daqueles aparelhos, os antigos aparelhos que nós tínhamos, que mandavam mensagens. Eu tinha um em 1996, 1997. Então nós mandávamos mensagens que eram os famosos pagers. Não sei se vocês se lembram disso. Então funcionava assim, mas o Minitel ele tinha, na verdade, uma velocidade muito reduzida, demorava um pouquinho para a pessoa receber a mensagem, né? E era um tipo de internet, né? Como eu já disse que a tecnologia nos foi escondida, porque ontem tive acesso, inclusive, a carros elétricos já existiam. Carros elétricos existiam a partir dos anos 1870, 1880, e o que o mundo nos coloca hoje é uma grande mentira, dizendo que o carro elétrico é uma inovação, quando não é. Quando já existia torres de internet
no século XIX, quando já existia energia livre, há muitos séculos atrás. Então mentiram para nós, porque nós vivemos num grande sistema de Matrix, né? Como diz o filme, como muitas pessoas gostam de colocar. E as pessoas se comunicavam, e voltando, a internet faz isso, traz muita comunicação, traz muita informação, então você tem uma informação instantânea, então você hoje não precisa ir a uma biblioteca mais. As bibliotecas se tornaram obsoletas. Hoje você tem informação no seu computador, se você tem uma rede de acesso à internet, você pode ter acesso a basicamente qualquer tipo de informação, né? E não é diferente esse tipo de acesso de informação para o mundo religioso. Então, seja de qualquer religião que você for, de qualquer credo, de qualquer doutrina, você vai acessar informações a respeito da doutrina, da fé que você professa. Ponto. Nós sabemos disso. E também nós temos acesso à informação, informação definida, às vezes o que as pessoas chamam de informação correta também. Isso é muito variável, o que é correto, o que não é, né? O que o sistema declara como correto, né? Ou não. E você tem acesso à informação que é definida por pessoas também, não só por livros. Você pode ler um livro, por exemplo, pela internet. Claro que esse livro ele precisa ser legalizado para você ler. Então nós somos contra o PDF, por exemplo, porque o PDF ele fere a Torá. O PDF é um livro pirata. Muitas pessoas fazem esse tipo de leitura. Nós até comentamos sobre isso. Irmãos, quando você vai fazer uma leitura de PDF e o livro está marcado lá que você não pode fazer a leitura dele, é proibida a reprodução sob quaisquer circunstâncias, é porque o autor tem direitos autorais. Então, existe hoje uma farra do boi, vamos colocar assim, de PDFs. Eu conheço grupos que têm grupos de WhatsApp, Telegram, só de PDFs. Não pode acontecer. Isso fere a ética. E as pessoas falam que estão em Techuvá. E isso está errado, horas. O que nós podemos fazer? Se as pessoas vão mudar ou não. Então, se você tem livros em PDF, irmãos, isso não está correto. Então, você está privando, na verdade, o autor de ganhar o seu sustento. As pessoas não criticavam tanto lá os CDs piratas nos anos 90, nos anos 2000. Por que então não se critica também esse hábito do PDF? Porque se criou uma cultura do errado, não é isso? Então, se criando uma cultura do errado, se normatiza o errado, e aí o errado passa a ser certo, que é o que nós temos e que nós vamos ler também, inclusive, hoje. Então nós não podemos cair nessa armadilha. Isso é uma grande armadilha. O que o homem faz na desobediência ao Eterno? Ele desobedece, ele cria um sistema para incutir nas nossas mentes que esta prática certa ela é démodé, ela é antiga, e vai derrubando isso. Então se normatiza o adultério, os outros pecados. Então se normatiza o homossexualismo, se normatiza pensamentos, e a nova ordem mundial está vindo com doutrinas e pensamentos e uma filosofia toda própria, né, da Aquarius agora foi inaugurada definitivamente. Então é um mundo vil, é um mundo de iniquidade, onde o maior prazer do homem é desobedecer ao Eterno, porque ele está sendo influenciado por Satanás. Por isso que Yeshua disse que este mundo jaz no maligno. Ele disse naquela época que o mundo jazia, isto é, permanecia no maligno. Imaginem agora. Então o prazer, hoje, nua e cruamente falando, o prazer do homem é fazer o que é errado perante os olhos do Eterno. Mesmo que o homem, se ele tem uma fraqueza, mas ele tentasse resistir, errasse, tentasse resistir e se corrigir, errasse e se corrigisse, não. Ele diz, simplesmente eu vou fazer o que é errado, não me importa o que os outros pensem, eu não estou nem aí para aquilo que foi colocado no passado, o que importa é aquilo que eu quero fazer. É a minha consciência, o que a minha consciência diz, o que a minha vontade diz, eu vou fazer. E as coisas não funcionam assim, desde os mínimos detalhes até as ações mais significativas. Então, quando nós falamos sobre isso,
dessa grande desobediência, isso é uma realidade que nós estamos vivendo, e cada vez mais dentro dessa normatização das situações. Então, eu estou falando isso por causa do PDF, né? Já passei o meu conselho, se isso for, na verdade, correto para com os irmãos. Então, você tem obras que são liberadas, outras obras que não são. Não é? Eu faço leitura aqui de obras, por exemplo, mas você pode ler até entre 20% e 30% de uma obra. Você não pode, de repente, ler a obra inteira, porque você também está deixando e colocando isso, né, infringindo esse tema. Tá? A não ser que você converse com o autor, explique a situação. Então, nós temos que fazer aquilo que é certo. De tantos procedimentos errados, né, que nós temos que buscar corrigir, corrige um ponto aqui, outro ali. Por isso que a reflexão ela é fundamental que nós façamos nas nossas vidas. Pois bem, por menor que seja o seu tempo, estude. Primeira reflexão, você está se aplicando na leitura e no estudo da palavra do Eterno, irmão e irmã? Será que nós agradecemos aos irmãos que estão deixando mensagens, Baruch Hashem, muito obrigado, queridos, muito obrigado mesmo. Será que nós estamos hoje tendo um relacionamento com o Eterno através da leitura das Escrituras? Hoje nós não podemos nos desfazer de que eu não tenho Bíblia, mas você tem um celular. Eu não tenho Bíblia, mas você tem um aplicativo no seu celular. Hoje você tem leituras de livros bíblicos que são lidos, irmãos, nos aplicativos, aqui pelo YouTube, por exemplo. Então você tem aí grandes leitores. O Cid Moreira é um grande leitor. Ele já fez a leitura nos anos 90, já foi lançada a Bíblia em CD, maravilhoso. E hoje você tem esse acesso, por exemplo, de leituras para o YouTube, especificamente para o YouTube. Os aplicativos passaram para o YouTube. Você pode ouvir, por exemplo, o Cid Moreira no YouTube. Isso é muitíssimo interessante. Não é? Então, não há hoje como se dizer, não tem acesso, eu não sabia. E é esse o ponto que eu quero trazer para as pessoas. Não há como você dizer, eu não conhecia, eu não sabia dessa informação. Porque é muito cômodo se justificar simplesmente através de um pensamento assim, muito simplista. Então, irmãos, será que realmente, com todo o sistema que nós temos hoje, que nos dá a condição de fazer a leitura da palavra do Eterno, bendito seja Ele, e quando você for passar pelo Sanhedrin, pelo Sinédrio, pelo julgamento, o grande dia da Adonai, você vai poder dizer realmente que você não sabia, que você não conhecia as leis dietéticas e levíticos, que você não conhecia as narrações dos profetas, que você não sabia das bênçãos, das mais de 3.000 promessas de bênçãos que a Bíblia contém, que você não conhecia a palavra dos profetas, que você não sabia que Yeshua tinha dito sobre determinado assunto, que você não conhecia a Torá. Eu acho que essa é uma das mensagens mais importantes que eu estou colocando a todos vós, irmãos. Então, dizer que não conhecia e que não teve a oportunidade, me perdoem, não vai funcionar perante o Eterno, como já não está funcionando, porque Ele observa todas as coisas. Então hoje, irmãos, o Eterno está nos chamando, na verdade, para entrarmos numa vida que nós podemos o quê? Estudar. Isso é fundamental. O texto que eu quero deixar aqui foi a reflexão 14 de 5 de dezembro de 2019. Eu coloquei assim no meu próprio texto. Nunca se canse de estudar não apenas para uma vida profissional ou acadêmica, mas também para uma vida espiritual que nos aproxime do Criador. Essa frase é minha. Vou até deixá-la aqui
colocada para os irmãos, porque essas frases ajudam, não é? Porque nós não queremos nos evidenciar, não, irmãos. Fiquem tranquilos com relação a isso, tá? As minhas frases são tão simples. Não sou nenhum catedrático, não sou nenhum filósofo, nenhum líder religioso com cursos de teologia infindáveis aí, diplomas e certificados. Não, nós estamos aqui trabalhando, nós trabalhamos com o simples, com o direto. Então nunca se canse de estudar, não apenas para uma vida profissional ou acadêmica, mas também para uma vida espiritual que nos aproxime do Criador. Aliás, isso deve ser feito em primeiro lugar. Mas infelizmente não é a maneira que as pessoas pensam. Então hoje, se você está em Teshuvá, você não pode lidar com a prática de estudo que você lidava no passado. Você lia a Bíblia de vez em quando, você fazia estudos de vez em quando. E vou dizer mais uma vez, eu já comentei e nunca é demais comentar. Os vídeos não substituem a leitura da palavra do Eterno, tá, irmãos? Primeiro nós precisamos ter leitura da palavra do Eterno para que depois você possa assistir ou ouvir estudos como esse que vocês estão ouvindo. Mas primeiro você ou nós precisamos ter um embasamento da palavra do Eterno. Por quê, irmão? Vamos lá. Porque se você não tiver embasamento da palavra do Eterno, você vai entender pouco daquilo que está sendo ministrado num estudo, numa palestra, num debate. Porque se você não tiver o embasamento da palavra, se você não ter lido antes ou não tiver lido antes, como que você vai conseguir entender aquilo que o Eterno tem como proposta para a sua vida? Os sábios do povo judeu dizem o seguinte, algo muitíssimo interessante, que nós vamos continuar a estudar a Torá depois da nossa morte. Que maravilha, que bênção. Por quê? Porque ninguém vai morrer em si em perfeita condição, em perfeito estado. E o nosso aprimoramento ele vai continuar. Eu acho que ninguém nunca tinha ouvido falar desse tema que eu estou colocando aqui. Eu acho muitíssimo saudável. Aí se a pessoa vai acreditar ou não, são outros 500. Porque o nosso espírito ele precisa ser aprimorado. Quando você lê a palavra do Eterno, você aprimora, você eleva o teu espírito. E sinto muito, não há como fazer teshuvá com os mesmos erros ou com o mesmo tipo de comportamento. Então nós devemos nos esforçar. E por menor que seja o seu tempo, estude a palavra do Eterno. Lembrando que é nossa obrigação estudar a palavra de Adonai, primeiramente expressa na sua Sagrada Torá, os demais livros dos profetas maiores e menores, os escritos messiânicos ou nazarenos, que relatam as palavras de Rabi Yeshua e que nos trazem conforto, consolo e libertação. Pois, por quê? Se damos importância aos estudos seculares para que possamos ter uma carreira acadêmica mais aprimorada, por que a gente não vai fazer isso com os estudos das Escrituras e da Brit Hadashah, isto é, do Novo Testamento? Sendo que isso é primordial nas nossas vidas. Irmãos, se damos vazão à nossa vida familiar e ao sustento e conforto das nossas famílias, por que não darmos a prioridade para os estudos da Bíblia para o nosso discernimento espiritual? Se temos tempo para atividades fúteis, como programas de TV, leitura de notícias que a gente considera muitas vezes inúteis na internet, aplicativos inúteis, audição de música deplorável, o que mais existe, perdão a palavra, é porcaria musical. E o Brasil tem se destacado, acho que a América do Sul tem se destacado no lixo musical, seja em qualquer gênero. Conversas que muitas das vezes não levam a absolutamente nada, você perde o tempo com conversa fiada. Por que nós dizemos que nós não temos tempo para a reflexão das Escrituras? Então, nós agimos por conveniência.
E há pessoas que agem na teshuvá também por conveniência. Nós não podemos agir por conveniência, irmãos. Nos é proibido agir por conveniência. Nós não temos o direito de, nas nossas orações, sabendo que nós não nos aplicamos à leitura da Bíblia, você deveria ler pelo menos um capítulo ou alguns versos de um capítulo por dia. Isso seria pouco demais. Seria o mínimo que você faria para Adonai. E não é para ele que você está fazendo, é para você, porque ele é o detentor de todas as coisas. A ele pertence a Emet, a verdade. A ele pertence o poder, o domínio. E ele espera que você seja a sua imagem e semelhança. Ó, irmãos, quanto nós esquecemos dos mandamentos. Como nós somos arrogantes, prepotentes muitas das vezes. E há pessoas que fazem leituras de livros tão maravilhosos e se sentem acima do bem e do mal. Eu vejo muito isso. Há pessoas que fazem do conhecimento uma arma de domínio, de poder de manipulação perante o outro, que às vezes não conhece quase nada, quando nós deveríamos ajudar. Eu estou falando isso, falei, eu vou continuar falando. Nós não estamos ajudando aos nossos irmãos que conhecem pouco, nós não estamos fazendo instrução, e isso que nós estamos fazendo agora. Tipicamente o que eu estou fazendo aqui agora, como professor, porque eu sou professor há 30 anos, é instrução, é trabalhar na instrução. Então o que você deve fazer? Vamos lá, vamos ser práticos. O que você deve fazer? Você tem uma Bíblia, então você vai começar a ler a sua Bíblia a partir de Bereshit 1. A partir de Gênesis 1. É isso que você vai fazer. Ore antes ao Eterno. Busque ao Eterno. Mas antes de você fazer essa leitura, você vai separar um tempo no dia para fazer isso. Então você vai ter lá, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Bereshit barach Elohim, etc, etc, etc. A terra era informe, vazia. Separe um tempo de leitura. Meia hora por dia. 1 hora, se você tiver, ótimo, já é uma grande coisa. Mas para isso você precisa ter o quê? Disciplina para parar e fazer o seu estudo. Você não para ficar 3, 6 horas na internet, nas redes sociais, às vezes postando aquilo que é irrelevante para a sua vida, o português mais amplo, postando besteiras e vendo a besteira dos outros. Nós seremos cobrados pelo nosso tempo. Nós fizemos um estudo sobre isso, inclusive. Nosso tempo é muito precioso. Nosso tempo é extremamente precioso para gastá-lo com aquilo que é vão, com aquilo que é inútil. E Satanás, Hassatan, criou um sistema para fazer você perder tempo, mas as pessoas não acreditam e acham que isso é um exagero, a teoria da conspiração. E a internet também foi criada para propósitos do maligno, tá, irmãos, queridos e amados irmãos? www, World Wide Web, rede mundial, para aproximar as pessoas, para fazer essa torre de Babel moderna, contemporânea, aliás, que nós temos hoje. Só que você consegue se aproveitar disso e para o seu benefício. Como? Fazendo o tipo de trabalho que nós estamos fazendo agora, em utilizando o sistema para pregar a palavra de Elohim. Os cristãos fazem muito bem isso, os evangelistas fazem muito bem isso. Hoje as coisas estão mais denegridas, né? Mas aproveitar esse tipo de ferramenta para disseminar a palavra do Eterno. E após você fazer essa leitura, você vai fazer uma reflexão. Mas isso precisa acontecer todos os dias. Por menor que seja o seu tempo, estude. Se postamos trechos das Escrituras e da Brit Hadashah aleatoriamente, muitas das vezes, por que não os colocamos em prática como naturalmente deveria ser?
E eu acho aqui, falando sobre isso, que as pessoas deveriam ter uma grande, mas uma grande responsabilidade naquilo que se posta. Uma vez eu coloquei numa rede social a seguinte mensagem: pratique aquilo que você posta. E olha, irmãos, eu tenho muito, mas muito cuidado naquilo que eu coloco. E a pessoa se coloca mensagens espirituais, mensagens bonitas, e quando você vai observar, se você for conhecer a vida particular daquela pessoa, muitas das vezes a vida dessa pessoa está destruída e não corresponde a absolutamente nada daquilo que ela posta. Opa! Sejam responsáveis por aquilo que vocês postam. Você pode colocar uma mensagem de motivação. Ótimo. Às vezes você pode colocar uma mensagem sobre um momento determinado que você está passando na sua vida. Que bom, faça um texto na sua postagem, chame as pessoas para ler a sua reflexão. O que nós mais vemos são pessoas que colocam mensagens que supostamente a gente observa que a pessoa, né, ela defende aquilo, só que a vida pessoal dela ela não corresponde àquilo que ela postou. Então as redes sociais criam um mundo de aparência, como as fotos que são colocadas nas redes sociais, desde o início dos anos 2000. E existem documentários, existem alguns documentários sobre isso, sobre a ilusão da vida das pessoas nas redes sociais e que não corresponde àquilo que elas estão vivendo. Não corresponde materialmente, não corresponde socialmente, não corresponde conjugalmente, não corresponde financeiramente. E as pessoas querem criar uma ilusão. Pronto, se criou uma ilusão, se criou um mundo de faz de contas. Então, se você tem este compromisso de postagem, primeiro, você pode fazer uma postagem abençoando uma pessoa. Mas trata da tua realidade. Isso é um conselho que eu estou colocando, irmãos. Então, voltando para o estudo, nós temos a oportunidade de estudar a palavra do Eterno e fazer reflexões sobre a palavra do Eterno. Então, hoje você tem a oportunidade, hoje, nesse dia de hoje, 30/12, você tem a oportunidade de refazer os teus estudos. Provérbios Mishlei 2:6. Porque Adonai é quem dá a sabedoria, e dele procedem o saber e o entendimento. E dele procedem o saber e o entendimento sobre todas as coisas. Mishlei, capítulo 2, verso 6. Então, se nós buscarmos ao Eterno e o buscarmos de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, não foi isso que nós aprendemos, irmãos? Foi nesse nível que nós aprendemos. Ele nos dá a sabedoria, o saber e o entendimento, porque dele procede tudo isso. Da onde procede, de onde procede o conhecimento? Do Eterno. Não há nada que foi inventado pelo homem, qual o Eterno já não saiba. Não há nada que foi criado pelo homem, do qual o Eterno já não entenda, já não saiba anteriormente. Então hoje o Eterno nos chama para uma consciência de entendimento. Você vai buscar ter um novo entendimento. Isso é possível, irmãos. Vou fazer uma leitura de Osheia, de Oséias, capítulo 6, que diz sobre a situação do povo de Israel. Osheia, capítulo 6,
Eu já tinha feito aqui na nossa mostragem, né, da nossa tela. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Isso não é válido apenas para aquela época, irmãos. Para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que esquecesse da lei do teu Elohim, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, se você se esquecer da lei do Eterno, se você se esquecer dos preceitos do Eterno, se você se esquecer da maneira como o Eterno requer que você viva a sua vida, você será também esquecido por Ele. Por que, irmãos, que muitas pessoas não acreditam nisso e não levam isso em consideração? Hoje nós vivemos um tempo de que o Eterno clama para que nós façamos uma mudança de vida. E não é apenas da boca para fora. E muitos de nós temos feito uma mudança da boca para fora. E quando formos provados no fogo, como isso está muito próximo de acontecer, milhares ou milhões de pessoas falharão e serão levadas para o joio. Portanto, irmãos, é fundamental que nós mudemos o nosso comportamento para que nós possamos estudar as Escrituras, estudar a Brit Hadashah acompanhado com as Escrituras, sempre, para que nós possamos hoje sermos modificados pelo Eterno. É isso que o Eterno deseja de nós. Então, tenha disciplina, trabalhe a disciplina. O povo de Israel no passado foi punido, o Eterno permitiu que a punição ocorresse, porque o povo de Israel não se aplicou em trabalhar, em ler a Torá. Isso é muito triste, irmãos, mas isso é uma realidade. É muito triste falar sobre isso, porque as pessoas estão dessa mesma maneira hoje. Da mesma maneira hoje. Se vocês lerem o livro de Oséias, se nós lermos o livro de Oséias, desde o capítulo 4, né, inteiro até o capítulo final, até o final dele, do 1 ao 19, você vai perceber a condição moral e espiritual que estava Israel. É a mesma condição moral e espiritual que o mundo se encontra hoje. Nosso trabalho é um trabalho de reflexão, um trabalho de conceitos. Nós lidamos pouco com a parte do novo conhecimento, porque eu sei que há irmãos que fazem isso de uma maneira também brilhante, e há poucos canais, ou nem, quase nenhum, que fazem trabalhos que vão trazer reflexão sobre conceitos, tá, irmãos? Reflexão sobre vida, sobre a vida, mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de atitude, que é o que as pessoas menos querem. Elas querem conhecimento. 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 Querem aprender a gemátria, querem aprender sobre o judaísmo rabínico, querem aprender sobre o Talmud, querem aprender sobre Kabbalah, querem aprender sobre a história de Israel, querem despejar esse conhecimento nas redes sociais, querem evidência. Evidência, evidência, querem ser evidenciadas. Querem também, às vezes, fazer trabalhos, lives, despejar o conhecimento. Mas isso é válido? Sim. Por que não? Agora, e a mudança de caráter como prerrogativa da Teshuvá? E o ensino de praticar a Torá? Nós temos muito pouco isso. Poucas pessoas fazem isso. Então eu acho, irmãos, que, sinceramente, nós estamos num tempo que nós podemos fazer essa mudança hoje, radicalmente. Eu ouvi aquela expressão quando eu estava no cristianismo, o crente radical. O cristianismo não sabe o que é crente radical. O cristianismo se perdeu totalmente. Radical era Charles Spurgeon, um grande pregador. Radical era Watchman Nee. Radical era John
Wycliffe, Jan Hus. Esses eram homens que inclusive alguns deram as suas próprias vidas em favor da palavra do Eterno. Crentes radicais sendo escravos do modismo nas igrejas e ouvindo rock cristão, irmãos, que você não consegue diferenciar uma banda de rock cristão de uma banda de heavy metal secular? Por favor, irmãos, isso é hipocrisia perante o Eterno. Aliás, uma grande hipocrisia perante o Eterno. E em quantos momentos nós não fomos hipócritas com o Eterno? Nós não podemos mais, não há mais oportunidade de sermos hipócritas com o Eterno, irmãos. Já chegado o momento para nós fazermos uma correção definitiva. Aguentem as pressões espirituais, aguentem as críticas, aguentem as pessoas te criticando. Não se deixem levar. Eu falo isso categoricamente, por experiência própria, aliás. Que o Eterno abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade. Mensagem número 87 de 30/12. Por menor que seja o seu tempo, estude. O tempo quem faz? Somos nós. Você vai organizar o seu tempo de acordo com a sua conveniência. Você vai fazer o seu tempo. E aquilo que for interessante para você, você vai fazer. E aquilo que for conveniente para você, porque as pessoas correm rapidamente para comprar os seus bens, no consumo passam horas num shopping center, não é isso, irmãos? Como eu fazia. Passava horas no shopping center, mas você não tinha tempo para ler a Bíblia. Você não tinha horas também para meditar na palavra. Você ia por um culto na igreja, 1h30 ao máximo, passava disso, você já queria voltar, queria ir embora e reclamava do pregador. Como acontece até hoje, não é isso, irmãos? Irmãos queridos, a isso nós chamamos de conveniência. As pessoas fazem aquilo que é conveniente para elas. E eu tenho certeza que estas palavras que eu estou colocando aqui serão lembradas em breve, num momento breve. Principalmente se nós não arrumarmos as nossas vidas perante o Eterno. Muito obrigado. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Mensagem número 37 do dia 30/12. Amanhã estaremos com uma mensagem aí sim, em definitivo, porque eu tinha feito uma programação, mudei essa programação. Amanhã vamos falar sobre a festa de Janos, chamada comemoração do Ano Novo. Mais um dia de pressão espiritual para aqueles que fazem teshuvá. Vamos deixar as nossas recomendações, vamos deixar um conselho, se os irmãos forem seguir ou não. Aí já é uma questão de consciência de cada um de vós. Faremos a nossa parte. Como os profetas, se eu não quero me comparar com nenhum deles, de maneira nenhuma, estou anos-luz de distância de um Miyahu, de um Oshea, anos-luz de distância de um Yeshayahu, mas nos baseamos no trabalho dessas pessoas, para que possamos alcançar a Kadosh, perfeita e agradável vontade de Adonai Elohim. Que o Eterno vos abençoe. Deixe o seu like. Se você quiser enviar um e-mail para nós, envie um e-mail para nós. Precisamos de ajuda. Se você quiser nos ajudar financeiramente, espiritualmente, envie-nos um e-mail. E nós temos pessoas também para ajudar. Nós temos tzedakah também para fazer. E os irmãos nos ajudando será uma grande e enorme bênção. E já agradecemos pelos poucos que têm assim feito. Muito obrigado, que o Eterno vos abençoe. Obrigado pela presença de todos.
orem por nós, coloque os nossos nomes nas nossas orações, os nomes de todos os irmãos que estão aqui no chat também nas vossas orações, isso é muito importante. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez, se o Eterno assim nos permitir, retornamos amanhã para mais uma mensagem especial. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Toda Rabá, Ve'uvrachot Beshem Yeshua HaMashiach.